você tem alguns casos, né? Você vê assim, surge alguns casos recentemente aí, faz alguns dias lá em Aracruz, no Espírito Santo, o rapaz adolescente que matou matou 4 pessoas e feriu 12 na última sexta-feira. Aí você via a história sendo contada e entendia tudo, cara. O moleque tinha um pai que era policial e que se auto-intitulava psicanalista, o pai dele, policial já na reserva, teve acesso a armas desde muito jovem, dirigia sem habilitação desde muito jovem, ele tinha acesso a todo tipo de material nazista dentro de casa. E isso aí, vocês estão achando que é um caso isolado, mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Tá cheio de células familiares, e dependendo do estado tem muito mais, de gente que se forma dentro da família dessa maneira. Com nazismo, com todo tipo de preconceito, com todo tipo de opressão a minorias sendo compartilhado dentro de casa, acesso a arma, acesso a carro. Pô, a criança, tem vídeo dele de 14, 13 anos dirigindo o carro. Vamos falar, mas pô, teu pai também não te ensinou quando você era menor de idade. Assim, é errado, mas é uma coisa diferente, tá ligado? Meu pai não deu nunca a chave do carro na minha mão e falou, ó, vai, dirige, não sei o que, não. Vamos ali numa rua que não tem ninguém, eu te ensino a passar as marchas para você tirar a CNH. Isso aí muita gente já fez. É outra coisa. Não tá certo também, mas é outra coisa, tá? É outra história. E aí, as pessoas ficam se perguntando, olha, mas como será que nós chegamos até aqui? Como que a gente chegou até esse momento? A pessoa fez isso. Cara, as respostas estão nas informações que as matérias trouxeram. Pai policial militar. Polícia militar é o seguinte, se o cara não entrou sociopata, ele vira lá dentro. É quase sempre essa história. É uma instituição de formar sociopata, a polícia militar. Aí o cara vai e entra numas de ser um psicanalista freestyle. Já entra a parte de coach, já uma miscelânea de doideira. O filho, acesso a todo o material nazista dentro de casa. E provavelmente ali é uma família que deve se considerar cristã, religiosa, conservadora. Tá explicado, cara, tá explicado. E isso também é categoria de base do bolsonarismo. Esse moleque aí é categoria de base do bolsonarismo. Daqui 2 anos, tava virando vereador em Aracruz. Daqui 4, tava virando deputado estadual no Espírito Santo. Por quê? Porque isso é categoria de base do bolsonarismo. Hoje, você tem a categoria de base do bolsonarismo que é formada por esse tipo de moleque aí, e moleque virgão, cabaço, né? Que falam incel, mas eu gosto do termo cabaço, porque é o termo das ruas no Brasil. Cabaço que tá ali jogando videogame, frequentando fórum de internet, espalhando todo tipo de ideia mais absurda e reacionária. É categoria de base. É categoria de base que a gente não tá vendo também, mas que tem que ser feito alguma coisa. Porque essas pessoas estão se formando para que no futuro virem deputados, virem novos Nicolas Ferreira, virem novos Carluxos, ou coisa pior, hein? Ou coisa pior, porque está se estruturando cada vez mais, se fortalecendo cada vez mais, e aí você ainda gera umas figuras mais nefastas. O cara, e veja, por exemplo, algo que é muito importante na tua fala, que eu acho que vale a pena ressaltar, é o seguinte, mano. Esse moleque tem quantos anos? Você falou aí, 16, 17 anos, né? Uhum. Ele é um adolescente, né? Ele nem tem maioridade ainda. Adolescente, não tem maioridade. Ele deve ter 16, 17 anos. Então veja que se ele tem 16 anos hoje, quando o Bolsonaro foi eleito, ele tinha 12. Então veja que esse garoto, desde que ele se conhece por gente, basicamente, porque antes dos 12 anos, sejamos honestos, né, mano? Você não lembra de porra nenhuma, tá ligado? Você até lembra de alguma coisa quando você tinha 8, 9 anos, mas no que diz respeito aí à vida política, a acompanhar efetivamente, isso começa com 10, 11, 12 anos. Então, esse moleque, desde que ele se entende por gente, ele vê um presidente que usa a roupa para falar de negro, que diminui as mulheres, que tem um script ipsis literis, Maldonado, racista. Você entende? Uhum. Então, para ele cresceu e viveu a curtíssima vida dele inteira até esse ponto, debaixo da égide de um regime que normaliza esse tipo de coisa. Então, que é óbvio que eu sou superior, sendo branco,
vindo de uma família que, sobretudo, tem acesso à arma e esse tipo de loucura, entende? O que requer é um fora do... e pronto. O moleque vai invadir e vai metralhar e vai rasgar todo mundo que encontrar pelo caminho. É óbvio que isso guarda uma correlação muito intrínseca entre as mensagens que figuras públicas transmitem. Quanto mais ressonância elas têm, mais efetiva essa mensagem é, e esse tipo de barbaridade que se produz. E você vê, por exemplo, skinhead espancando um homem negro em Curitiba, acho que ontem, e você vê esse tipo de ataque acontecendo a escolas brasileiras. Então, é fundamental, eu acrescentaria para a minha fala anterior, além de combater a ideologia do nacionalismo cristão, a ideologia do anticomunismo e a ideologia do neoliberalismo, essas três coisas, para mim, são assim, o cerne da porra toda, irmão. A gente, é isso aí que sustenta esse regime nazifascista da extrema-direita brasileira. Além disso, a gente precisa ser capaz de punir os agentes públicos que se articularam com base em ódio, em discriminação, em misoginia, racismo, preconceito, ao longo dos últimos anos. Então é óbvio que o Bolsonaro não pode sair impune disso tudo que ele fez, porque futuros déspotas vão se assanhar. Aí é o brilhantismo da tua análise, quando você diz que é a escola de base do bolsonarismo. É óbvio. É óbvio que esse garoto, ele já está na base. Daqui a pouco ele entra no júnior e daqui a pouco ele está no time principal da extrema-direita nacional. Então, esse moleque que, quando o Bolsonaro foi eleito, tinha 12 anos, ele não viu nenhum tipo de consequência efetiva. Ele só viu a bebedeira, tá ligado, Helder? Sim. Ele só viu os caras encher a cara, ficar doidão e curtir. Ele não viu a ressaca que vem no dia seguinte. Ele não viu as consequências de que, olha, você disse tudo o que você quis, você fez tudo o que você quis, centenas de milhares de pessoas morreram muito por conta da tua ação durante a pandemia, agora vem a conta. Então, toda uma geração de moleque que hoje está com 12, 13, 14, 15, 20 anos, precisa ver que existem consequências, precisa ver que você não pode se articular do jeito que for, porque invariavelmente você vai pagar um preço e o preço é alto. Então, daí a urgência de não vir com esse papinho mole de anistia porque não queremos tensionar, porque isso e aquilo. Negativo. Esse cara precisa arcar com toda a consequência que os atos dele produziu e na medida da lei, entende? Isso é fundamental para que toda essa geração de futuros aspirantes a nazifascistas sejam confrontados com uma propriedade mais realista de que você não pode fazer o que você quer porque você mora numa república e existem limites a serem respeitados pelo próprio bem da harmonia social. Isso é fundamental, cara.